Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tata Kamuxinzila, mestre de Kimbanda Nagô, alufá de Kimbanda Mussurumim e feiticeiro da Kimbanda Malay. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui nesse canal acerca do despertar, do resgate, do feminino ancestral, do feminino visceral ou do feminino diabólico. O plano de estudo é o de sempre, responder algumas perguntas e continuar no nosso último texto, da onde paramos, para ir gradativamente desvendando o que é o resgate do feminino ancestral dentro da perspectiva da feitiçaria, dentro da perspectiva da feitiçaria quitoniana ou dos cultos quitonianos. Meus irmãos, site www.kimbandanagô.com, onde você tem material gratuito de Kimbanda para você estudar. Artigos, a revista Inganga, tem os vídeos do meu Instagram, onde você pode diariamente estudar comigo um pouco de Kimbanda e um pouco do ocultismo que eu trago aqui nesse canal do YouTube. Peço que você acesse também o site goeteia.com.br, onde eu estou publicando material que irá para os meus 2 próximos livros, o 3º volume do Daimonium e o Kalunga, que é uma comparação entre as técnicas de feitiçaria, de magia, utilizadas tanto na Goécia, como tradição viva, nos cultos de Cabala crioula, como a Kimbanda, e na teurgia. Então, dá uma olhada nesse material que está nesse site, goeteia.com.br, que eu sei que você vai gostar. Me segue no Instagram, minha rede social oficial, onde você pode até falar com mais facilidade comigo do que aqui, pelo YouTube ou mesmo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp é a coisa mais difícil que tem. Peço a você que considere, por favor, compartilhar o meu vídeo nas suas redes sociais para os seus amigos. Dá um joinha para me ajudar aqui no canal. E comenta, faz um comentário aqui embaixo desse vídeo. Troca uma ideia comigo, faz uma pergunta. Se a sua pergunta for boa, eu respondo. Se ela for ruim, eu só dou um joinha. Axé. Muito bem, vamos passar por algumas perguntas interessantes. São derivadas todas dos últimos vídeos. Eu preciso de um tempo para responder essas perguntas. Vamos lá. Tata, por que o sangue menstrual não tem força de vida? No vídeo passado, eu falei que no despertar do feminino visceral, do feminino ancestral, o que as bruxas utilizam é o sangue que carrega pneuma, força de vida, e não o sangue menstrual. Porque o sangue menstrual é um sangue morto. Ele pode ser rico em sais minerais, por exemplo, mas magicamente ele é um sangue morto. Por isso que aquela prática moderna dos círculos de sagrado feminino, das moças que correm com os lobos, tem essa prática de passar a menstruação na testa ou aquela de enterrar o útero, de enterrar o sangue menstrual. Vamos falar a verdade, francamente, em termos mágicos. Quando você enterra a sua menstruação na terra, em reverência à terra, o que você está fazendo é a mesma coisa que chegar em uma
lavoura e arar o chão com sal grosso. É a mesma coisa. Magicamente, você não está agradando a terra. Magicamente, efetivamente, você não está alimentando a terra. Uma das prioridades do sacrifício animal, onde você manipula o sangue com pneuma, onde você manipula a força de vida contida no sangue, a primeira ação sempre é deixar o sangue cair na terra. Isso sim é pagar a terra. Isso sim é oferendar a terra com sangue que tem vida, com sangue que tem pneuma. Então, magicamente, é contraproducente você enterrar a menstruação. Aí você vai falar para mim, nossa, mas quando eu coloco um pouco de menstruação na água, jogo nas plantas, as plantas crescem, ficam bonitas. O sangue menstrual, ele tem sais minerais, ele tem propriedades que vão ajudar mesmo no crescimento das plantas. Mas estou falando da ação mágica. Entende a diferença? A ação mágica de alimentar a terra com o sangue que tem pneuma, com o sangue que tem vida. Então, dentro do contexto da feitiçaria quitônica, da feitiçaria da terra, da feitiçaria do pé no chão, você alimenta a terra com sangue que tem pneuma e não com sangue menstrual. Entende por que a menstruação, muitas pessoas perguntam, né? Principalmente essas que vêm derivadas desse movimento de sagrado feminino moderno. Elas perguntam, e o sangue menstrual, como é utilizado na quimbanda? Não é. Você não utiliza sangue morto na quimbanda. Na quimbanda você só utiliza o sangue que tem pneuma, o sangue que tem vida. Segunda pergunta. Tata, uma vez que a quimbanda, como técnica é goécia, feitiçaria, por que compará-la à teurgia? Esse é o assunto da introdução que eu estou fazendo para o meu livro Calunga. O argumento fundamental desse livro inteiro, e portanto é o argumento que abre o livro logo na sua introdução, é que as técnicas de magia, de feitiçaria, são universais. Elas são aplicadas universalmente em cultos anabáticos, urânicos e cultos catabáticos, quitonianos. O grande problema em se pensar em teurgia nos dias de hoje é que ficou parecendo que teurgia é tudo aquilo que trata da ascensão da alma a planos superiores. Ou seja, a ascensão da alma dentro de um contexto de culto anabático, de culto urânico. No entanto, nem todos os cultos teúrgicos são anabáticos. A exemplo disso, temos a teologia egípcia, a teurgia egípcia, que é catabática, que é quitoniana. O mundo dos espíritos, ou o mundo espiritual, para os egípcios, é o mundo dos mortos. Na introdução do livro, eu venho explicando, como eu ainda não terminei, ainda não está disponível no meu site goetea.com.br. Assim que eu terminar, eu vou deixar disponível lá. E aviso aqui para vocês. Mas, adiantando, nessa introdução, eu
para falar desse assunto, por que fazer essas comparações e essas pontes entre a teurgia e as tradições de Cabala crioula e a Quimbanda, eu tenho que contar um pouco da minha história com o Tantra, com a cultura oriental do Yoga, da Ayurveda. Aquelas pessoas que me conhecem há mais tempo, que me acompanham há mais tempo, sabem que eu já tive uma escola de Yoga que se chamava Kaula, Tantra, Yoga e Ayurveda, onde eu ministrava cursos de formação Yoga, onde eu ministrava práticas meditativas e ritualísticas tântricas, terapias ayurvédicas. Todo esse estudo dentro do Tantra, fundamentalmente, o Tantra Shaiva da Caxemira, conhecido como Shaivismo da Caxemira, que é a tradição tântrica superior que existe na Índia. Não existe nenhuma filosofia tântrica tão sutil, tão apurada, tão refinada na Índia como o Tantra Shaiva da Caxemira, ou Shaivismo da Caxemira. Por conta desse meu conhecimento, por conta desse meu aprofundamento nas práticas, no modo de ver o mundo através do Shaivismo da Caxemira, isso me deu condições de entender jâmblico e o neoplatonismo. Não gosto de utilizar hoje esse termo neoplatonismo, mas platonismo teúrgico. Me deu condições de compreender o platonismo teúrgico de Jâmblico e de Próclo com os olhos de um não dualista. Porque a grande maioria das interpretações acadêmicas sobre Próclo e Jâmblico são dualistas. Elas partem de uma interpretação, vamos dizer, até teológica, inspirada no cristianismo e, portanto, dualistas. Eu venho explicando isso com um pouco mais de detalhes, até mesmo na introdução desse livro. Então, pelo fato de eu conhecer o Tantra, eu pude estudar e me aprofundar na teurgia de Jâmblico com os olhos de Jâmblico, que são os olhos da não dualidade, onde você não separa o plano das formas do mundo material, onde você não separa o transcendente do imanente, aonde você não separa as ondas do oceano, para falar nos próprios termos da filosofia tântrica. Então, por conseguir acessar o platonismo teúrgico através desta cosmovisão não dualista, isso me possibilitou, quando eu cheguei na Quimbanda, enxergá-la também sob essa perspectiva não dualista. E é por conta dessa perspectiva não dualista, de enxergar a transcendência na imanência, é que eu consigo efetivamente construir pontes seguras entre as técnicas da Cabala crioula, da Quimbanda, do Tantra e da teurgia. Embora nesse livro eu só me concentre na teurgia e nas técnicas de Cabala crioula, e não no Tantra. Mas eu estou citando o Tantra para que eu possa contextualizar as pontes que eu crio entre essas tradições. Muito bem. Segundo a própria perspectiva de Jâmblico, qualquer culto, para ser teúrgico, ele tem que seguir uma regra fundamental. Se não segue essa regra fundamental, não é, de modo algum, teurgia. Que regra é essa? O culto tem que ser demiúrgico. Existe
muitas dúvidas hoje em dia no que concerne a Quimbanda, se ela é demiúrgica ou se ela é anticósmica. Veja bem, preste bastante atenção para que você não se engane. Em um vídeo anterior, onde eu discorri sobre o desenvolvimento da história da Quimbanda, como a Quimbanda veio a se manifestar e como que as vertentes foram nascendo a partir de 3 ondas de manifestação. Voltando lá naquele conhecimento, não preciso repetir aqui, as tradições derivadas do tronco tradicional de Quimbanda são demiúrgicas, ou seja, são procósmicas. É apenas aquelas vertentes de terceira onda, que nasceram depois dos anos 2000, é que, fundamentalmente, aquela que se denomina Quimbanda luciferiana, é que associa noções anticósmicas à Quimbanda. Então, as vertentes tradicionais, elas são demiúrgicas. O que é um culto demiúrgico? Que ele não está desassociado da demiurgia do cosmos, que ele não está desassociado do movimento de criação do cosmos. Em um vídeo anterior, eu também falei para vocês assim, a Quimbanda não nega a existência de Deus. O que a Quimbanda entende é que este indivíduo, Deus, é uma entidade isolada, independente, que não está nem aí para as questões humanas. Existe uma saudação na Quimbanda que a gente faz, existem várias, dentre elas existe uma que se chama Nizambi wa Quatessá. É uma saudação em nome de Nizambi. Nizambi é o Deus, vamos dizer assim, da cultura Banto. Na cultura Banto, Nizambi se manifesta de 3 formas. Sua primeira forma é bem parecida àquela que existe no hermetismo alexandrino. Quando eu digo hermetismo alexandrino, eu digo os textos que estão na Hermética, Corpus Hermeticum, Core Cosmos, Asclépio, esses textos. Então, uma das manifestações de Nizambi é como o Deus do hermetismo e até o Deus do platonismo teúrgico, que é uma atividade permanentemente criadora. Essa é a concepção de Deus no hermetismo. Essa é a concepção de Deus, a fonte por trás da unidade, aquela fonte eternamente criadora. Então, uma das manifestações de Nizambi é essa fonte eternamente criadora. A segunda manifestação de Nizambi é uma forma feminina de Nizambi. E a terceira manifestação de Nizambi é Nizambi se manifestando em todas as coisas do cosmos. Tal qual acontece no platonismo teúrgico, que entende que a fonte, a unidade, não está separada do mundo material, mas está presente completamente no mundo material. Então, quando nós dizemos Nizambi wa Quatessá, é uma saudação a essa força e potência de Nizambi que permeia toda a criação. Nessa perspectiva, o próprio maioral, ou a alma do mundo, seria uma manifestação de Nizambi, uma força mágica manifesta de Nizambi. É por isso que nós utilizamos essa saudação, em nome de Nizambi, muito embora a nossa divindade suprema seja maioral, seja o diabo como a alma do mundo. Então, é por conta dessa presença divina em absolutamente tudo que nós fazemos essa saudação. Eu escrevi um texto que se chama A Doutrina
e o branco agora na minha cabeça. A doutrina das correspondências, a importância da doutrina das correspondências na Quimbanda, que também é para esse texto, que também é para esse livro Calunga e já está presente no blog. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. O link e as bibliografias de estudo. Aonde eu comparo, eu venho falando que tal qual é no platonismo teúrgico, que compreende o cosmos em termos de correspondências, ou seja, todos os deuses estão presentes na matéria através de bases materiais. É através dessa ideia da presença de todos os deuses na matéria que, assim como acontece no platonismo teúrgico, ou seja, onde você tem que fazer uma telestiqué, uma imagem animada de uma divindade, tal qual acontece no platonismo teúrgico, acontece na Quimbanda. Então eu venho estabelecendo essas comparações e mostrando que essas ideias, acompanhadas dessas técnicas de magia, dessas técnicas de feitiçaria, são universais. Elas estão presentes tanto na teurgia quanto na goécia, quanto no platonismo, quanto na teurgia egípcia, platonismo teúrgico, na teurgia egípcia e também na Quimbanda, mas também no Candomblé, mas também no Ixexelagbá e etc. É por isso que é possível fazer essa comparação. Espero que eu tenha conseguido responder essa dúvida, porque ela realmente é muito boa. Vamos lá, mais uma pergunta. Em relação ao primeiro vídeo dessa série, não é seguro dizer que a bruxa de Évora é a contraparte heróica de São Cipriano? Sim. No primeiro vídeo que eu fiz, eu falei que as gringas, e nós vamos continuar estudando aquele texto que eu comecei a estudar no primeiro vídeo. Nós vamos terminar ele. Então, naquele contexto daquele texto, eu explico que as gringas têm problema em encontrar uma divindade, um herói masculino, principalmente as europeias. E que a autora elege Medeia como uma heroína. Um rapaz me fez essa pergunta se, uma vez que São Cipriano é o herói icônico da Goécia como tradição viva, Bruxa de Évora não seria então a sua contraparte feminina? Sim, mas ela é muito pouco conhecida nos Estados Unidos e na Europa. O mito de Bruxa de Évora, ele é essencialmente cipriânico. Ele aparece no livro de São Cipriano e chega no Brasil no livro de São Cipriano. Tem um texto que eu escrevi, Bruxa de Évora não é quiumba, porque as pessoas costumam dizer que Bruxa de Évora é quiumba. Ora, Bruxa de Évora é um mito, tal qual Cipriano. Como que Bruxa de Évora vai ser quiumba se ela nunca encarnou na matéria? Não existe essa possibilidade de Bruxa de Évora ser quiumba. Como um mito, ela veio transportada para o Brasil nas páginas do livro de São Cipriano e logo se tornou uma pombagira da Quimbanda. Assim como Cipriano é um Exu da Quimbanda. Então, sim, Bruxa de Évora é a contraparte heróica. Tanto que na ordem Cova de Cipriano Feiticeiro, conectada à família Cova de Cipriano Feiticeiro, o trabalho todo é feito centrado para homens em São Cipriano ou Cipriano Feiticeiro, Exu Cipriano como divindade tutelar, e para mulheres, Bruxa de Évora como uma pombagira tutelar. Vou deixar aqui embaixo para vocês o texto Cova de São Cipriano e o texto Uma Vida de Goécia, onde eu falo sobre essas questões, que envolvem São Cipriano, Bruxa de Évora e um culto individual para homens e para mulheres. Próxima pergunta. Tata, você pode falar sobre o empoderamento sexual moderno do sagrado feminino? Essa é uma dúvida
só respondendo perguntas já vai dar o tempo todo do vídeo. Vou precisar de vários vídeos para falar sobre essas questões. O moderno sagrado feminino, dos círculos de mulheres, tem essa questão forte do empoderamento sexual. Eu costumo comparar essa questão do empoderamento sexual desse feminino sagrado moderno às concepções que o Tantra ganhou no Ocidente. Vamos falar do Tantra. Tantra é uma cultura cujo objetivo é a deificação da sua alma, cujo objetivo é tornar você um indivíduo deificado, uma divindade corporificada em terra, um Jiva Mukti, um liberto em terra, um ser humano de alma deificada em terra, assim como eram os teurgos platônicos, como Jâmblico, como Próclo, como Plotino. Esses caras, eles eram considerados divindades na terra. Então o objetivo, ou seja, esse também é o objetivo da teurgia. Então o objetivo do Tantra é fazer com que você se torne uma divindade em terra. Fazer com que você corporifique todo o poder da divindade, todo o poder do sagrado em terra. É uma cultura que envolve inúmeras práticas, é um grande corpo doutrinário que tem escolas, vertentes distintas, com interpretações de cosmos distintos e que em sua inclinação, vamos dizer, eu não gosto nem de usar mais esse termo, mas no contexto do Tantra é adequado, inclinação de mão esquerda, tem práticas sexuais. Aqui que os ocidentais fazem, vão lá no Tantra, onde essas práticas sexuais são o fim do caminho e não o início. Tanto que, para práticas sexuais no Tantra, o indivíduo, o iniciado, tem que ser um vira, um herói. Aquele que já solapou em si as suas bestas. Aquele que não é dominado pelas suas bestas, pelas suas paixões. No Tantra, você não ensina para um pacho, um boi, aquele indivíduo que é entregue às suas paixões, as práticas sexuais. Somente os viras são capazes de empreender essas práticas sexuais, porque eles não são escravos de suas paixões. E os dívyas nem se importam com práticas sexuais. Já são libertos. Essas três categorias de adeptos também existem dentro do platonismo teúrgico. Jâmblico falava de 3 tipos de teurgia para 3 tipos de almas diferentes, nessa mesma equivalência. As almas que têm que vir ao reino da geração porque são escravas de suas paixões e têm que se purificar. As almas que vêm ao mundo da geração e que são libertas de suas paixões e vêm para ensinar outras pessoas. E as almas que nem precisam de teurgia como ritual para a deificação de suas almas, elas já são purificadas. Então essa mesma classificação de adeptos que existe no Tantra, também existe na teurgia. Então as práticas sexuais são para os viras, os heróis. Viras literalmente significa herói. Por quê? Porque ele foi o herói forte o suficiente para transcender as suas paixões. As práticas sexuais são ensinadas para esse tipo de pessoa. Aí os ocidentais vão lá, pegam essas práticas sexuais, que são práticas, elas existem dentro de um contexto cultural, teológico, soteriológico. Então você tira essas práticas do seu contexto cultural, traz aqui para o Ocidente e fala, isso aqui é Tantra, é sexo para você ter múltiplos orgasmos. E aí eu te pergunto, será que aquela pessoa que tem múltiplos orgasmos, será que aquela mulher que é empoderada sexualmente, deificou sua alma? Será que aquela mulher que é empoderada sexualmente, tem múltiplos orgasmos, é dona da sua sexualidade, será que essa mulher curou e resgatou o feminino?
Provavelmente não. O mesmo caso nos homens. Será que esses homens desses círculos tântricos ocidentais, que treinam múltiplos orgasmos, ereções de 8 horas, porra, esses caras deificaram a alma deles? Esses caras curaram o masculino dentro deles? Não. Na grande maioria das vezes, é um bando de hedonista misturado, querendo fazer sexo, querendo fazer as loucuras mais doidas da cabeça dele, somente para alimentar as suas paixões. Então, essa busca de empoderamento sexual desse feminino moderno, nada mais é do que uma saída para que você alimente somente as suas bestas, para que você seja escravo de suas paixões. É muito diferente em uma prática, como eu falei para vocês, o feminino, o resgate do feminino da perspectiva da feitiçaria, da perspectiva de um culto catabático quitoniano, se trata de um caminho de deificação da sua alma. E não prática para que você se empodere sexualmente. Diz para mim, responde aí nos comentários, será de verdade que uma mulher empoderada ou um homem empoderado tem o feminino ou o masculino curados? Você não vê, na grande maioria das vezes, simplesmente uma licença para poder alimentar suas paixões mais licenciosas nesses grupos? Fica aí o questionamento. Última pergunta. Essa pergunta também é boa. Hoje foi só para responder pergunta, gente. Qual a diferença entre culto de êxtase e culto de transe? Eu falei que uma das práticas fundamentais no último vídeo para que possamos despertar o feminino, para que o feminino possa ser resgatado e curado, são as práticas de transe ou de êxtase, e que são coisas diferentes. Então, eu classifiquei cultos como Umbanda, cultos como Quimbanda, são cultos de transe. Cultos como Jurema, cultos como Santo Daime, são cultos de êxtase. É diferente. Num culto de transe, o transe é diferente do êxtase. No transe, as ondas da sua mente são muito próximas àquelas que você encontra em estados profundos de meditação. Por isso que, na minha experiência pessoal com yoga, anos e anos meditando, anos e anos ensinando a meditar, para mim foi fácil a questão da incorporação mediúnica. Porque basta a incorporação, o transe, ele depende de um estado calmo na sua mente. Mais do que calmo, é correto dizer um estado relaxado na sua mente. Então, com a respiração, as técnicas de respiração, com as mudras corporais, você aquieta os fluxos das suas emoções, você aquieta os fluxos das forças da sua mente, possibilitando uma entrada, uma imersão no transe. Quando você se torna um cálice para que uma divindade penetre no seu corpo e tome conta do seu corpo e das suas ações. Isso é transe. As suas ondas mentais vão lá embaixo. No êxtase, as suas ondas mentais vão lá em cima. É muito diferente. Enquanto que no transe,
você se torna um cálice para o sagrado? Um cálice para receber a força do sagrado e deixar que o sagrado encha esse cálice e tome posse desse cálice? No transe, no êxtase, você se torna um agente ativo da experiência, aonde você projeta a sua consciência em planos ou de luz e perfeição, ou planos no submundo, a depender do tipo de culto que você está praticando. Então, note que a sua atitude, a atitude energética do seu corpo, a atitude da sua mente, ela é diferente no transe e é diferente no êxtase. Não estou falando com isso porque tem gente que com certeza vai entender isso. Não estou falando com isso que no êxtase não existe incorporação. Eu nem toquei nesse assunto. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu estou explicando a diferença nas suas ondas mentais do que é o transe e do que é o êxtase. E que na grande maioria das vezes, os cultos que envolvem possessão de espíritos, incorporação de espíritos, são cultos de transe e não cultos de êxtase. No contexto do resgate do feminino ancestral, tanto faz o transe ou o êxtase. O transe ou o êxtase é uma ferramenta para que você experimente uma imersão no sagrado feminino. Essa é a diferença básica entre cultos de transe e cultos de êxtase. A sua atitude mental, a sua atitude perante as forças que você está interagindo. No transe, você recebe como um cálice. No êxtase, você é um agente ativo da experiência. Certo? Meus irmãos, vamos para 40 minutos de vídeo, só essas perguntas. Então, vamos continuar no texto, no próximo vídeo, sem perguntas, porque senão não dá para fazer os dois, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Por conta disso, por conta dessa dinâmica das perguntas, eu vou mudar o nome do título, vou dar outro nome para o vídeo de hoje. E aí continuamos com o nome anterior no próximo vídeo. Axé. Compartilhe esse vídeo, dá um like, faz um comentário, por favor.